Muito boa noite, família. Para mais uma live. Vou botar aqui para adicionar aqui. Boa noite, família. Rapaziada entrando aí. Bora adicionar Ezequiel aqui. O pessoal tá entrando já na live. Vambora. Boa noite, Andrezão. André Nascimento. Bora. Rapaziada, hoje a live é com Ezequiel. Esperando ele entrar aí na live. Ezequiel é um atleta que já tá lá na Eslováquia, foi agora na janela de verão. Lá no Duz do Chala, clube da terceira divisão. Mas é um atleta que já teve rodagem aqui no futebol brasileiro. Passou aí por clubes como Botafogo, Santa Cruz, River do Piauí, já jogou Copa do Nordeste. Um cara aí que tem muita bagagem, muita rodagem no futebol e vai poder estar agregando muito. Paliota, irmão, provavelmente tu preencheu o formulário hoje ou ontem, mas com toda certeza alguém vai estar entrando em contato contigo aí amanhã, nos próximos dias. A gente está com uma demanda muito alta de atletas, então a gente está tentando dar atenção aí para todo mundo. Janela de transferência está chegando em janeiro. A gente já está conseguindo aí começar a assinar os contratos, organizar toda a logística para os jogadores que vão embarcar entre janeiro e fevereiro. É muito, muito trabalho aí pela frente. É só agradecer. Vambora, Ezequiel. Cuida. Faz 2 semanas. Me manda uma mensagem lá no direct do Instagram que eu já vou providenciar para te responder, irmão. Deve ter acontecido algum probleminha aí. Vambora, cadê Ezequiel? Cuida, Zezé. Ezequiel acho que tá dormindo. Fala, Paulo. Boa noite, meu irmão. Tudo em paz? Bora aqui para mais uma live. Sejam bem-vindos, pessoal. Eu sei que hoje é um horário aí que não é muito bom para muitos atletas, familiares, né? Horário aí de saída de trabalho, de treino, mas é o horário que a gente conseguiu com o Ezequiel, amanhã ele tem treino. Lá na Europa já são, acho que, sei lá, 10, 11 horas da noite já, então já tá tarde. E vai acabar sendo esse horário mesmo para a gente poder estar aproveitando o Ezequiel aí. Fala, Bora, meu irmão. irmão. Foi mal, velho. Não tava aparecendo pra mim aqui, mano. Achei que você tava desistindo já. Não, tá maluco. A gente tem que fazer essa live dar certo hoje, né? Semana passada não deu. Semana retrasada, no caso. Hoje tem que dar certo. Instagram derrubando aí a Pô, live. não, eu fiz tudo aqui. Atualizei, desinstalei, baixei de novo. Acho que agora dá certo. Né? Vambora, meu irmão. Tem que dar. Aí, Boa, o pessoal tá entrando aí na live também. sim. E Rapaziadinha aí, convidei também. Muita gente, muito amigo aí, muito familiar. vambora. Vambora. O pessoal tá falando aqui já. Vai ser boa. Meu irmão, primeiramente, mais uma vez, agradecer a disponibilidade do tempo. São o quê? São 10 horas aí? 10 11 horas? horas, 10 horas. Acabou o horário de verão, ficou melhor, né? Antes tava Ah, sendo 11. baixou uma horinha aí, né? Isso, graças a Deus, ficou mais tranquilo. Top, top. Então, 10 horas da manhã tem treino. Amanhã é final do dia, né? O treino. Isso, isso. Amanhã é mais tarde. Top.
Top. Só pela parte das 6 horas, eu acho, 6h30 mais ou menos. Bora, show. Pois, meu irmão, primeiramente agradecer a disponibilidade do tempo. Deixa eu fazer uma live aí. É um horário que tem muito atleta que não vai conseguir participar por conta do horário, os pais estão trabalhando, mas ela vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube. Isso aí, Inclusive, acessa onde lá. tem. Tá lá, o pessoal pode chamar. Inclusive, a gente tem teu material atualizado, do Luca, vai ter do Isso. Kaique aí também. E, irmão, antes da gente começar, pedir para tu se apresentar aí pro pessoal, falar um pouquinho de quem é o Ezequiel, os clubes que tu passou aqui no Brasil, falar um pouquinho da tua trajetória. Então, irmão, boa noite aí pra todo mundo que tá vendo a live, né? Satisfação tá com você aí, irmão. Trocando uma ideia contigo. Então, sou Ezequiel, né? Tenho 21 anos, atleta aqui do FK Slova do Jochala, atualmente. Cara, começando bem lá atrás, né? Numa época bem complicada, assim, da nossa vida, foi quando eu comecei a jogar futebol mesmo. Eu, eu comecei, creio que um pouco atrasado, né? Muitos ali começam entre os 7 anos, 6 anos de idade a jogar. Comecei ali mais ou menos com 9 anos de idade no futsal, né? Tem muitos garotos que sempre começam antes aí no futsal, no futebol e tudo mais. Eu comecei ali pelos 9, na escolinha do professor Nivaldo aí, que tá vendo essa live aí. Um forte abraço para ele. Cara, e aí foi os meus primeiros passos, assim, né, como jogador, assim. Escolinha não tinha tanto aquele sonho de virar um jogador profissional e tudo mais, porém tinha aquela vontade, né? E aí me imaginava também jogando em clubes maiores, sempre buscando coisas maiores, objetivos maiores. E aí, cara, foi logo depois que eu migrei ali pro clube dos oficiais da Polícia Militar, né, COPM, que é uma escolinha de futsal ali na cidade de João Pessoa, né, bastante famosa. E aí eu fiz uma avaliação que acho que tinha para mais de 300 atletas, mais ou menos, que foi Caramba. uma avaliação na época, né? Eu tinha 11 anos de idade. Foi uma avaliação do Fluminense. E aí, cara, eu fui com aquele foco, né? Realmente de querer vestir uma camisa tão grande como a Fluminense ali do Rio de Janeiro. E aí eu me imaginava que eu ia conseguir, que eu ia passar e tal, mesmo tendo muitos atletas assim na avaliação. E aí, cara, tipo, depois que terminou essa avaliação, acho que durou mais ou menos umas 2 semanas e eu recebi uma notícia maravilhosa na época. Foi que eu tinha passado, passou eu e mais dois amigos meus também, que foi junto comigo. De 300 passou só nós três. E aí foi daí que eu comecei a migrar no futebol de alto nível, assim, né? Apesar Uhum. que, mesmo sendo novo, não é um futebol tão pegado, a gente sabe que nivela mais ali pelos 15 anos de idade, 16, mas já era um passo muito importante na minha vida, né? Eu tinha noção disso, porque querendo ou não, o Fluminense é uma camisa muito grande, a gente sabe, Claro. é um dos maiores do Rio. E aí eu fiquei muito feliz, né? Sendo que eu passei para uma avaliação lá, e aí eu tinha que passar por mais outra avaliação, e aquele, você sabe como que é, né? A gente fica aflito, a gente que é jogador, pô, será que a gente vai passar? Será que não? Só que como a gente costuma falar, jogar futebol, a gente tem que correr risco, infelizmente. Não pode só ficar na zona de conforto e tal. Cara, e aí eu fui, né? Mergulhei de cabeça. Minha mãe na época foi junto comigo, me ajudou demais. Poxa, Nossa. surdo tudo que ela fez por mim, largou tudo, ela, meu padrasto também. Largou tudo em João Pessoa. Meu pai também deu maior apoio, é todo o meu incentivo, né, para eu estar fazendo o que eu faço hoje, jogando futebol. Meu pai é meu maior pilar, né? Que eu falo assim. Uhum. Ele me apoia muito, sempre me apoiou. E aí ele não pôde ir comigo, mas a minha mãe deu as caras, foi junto com o meu padrasto e a gente migrou pra lá. E em uma semana de avaliação, cara, eu já fiquei no Fluminense. Os caras gostou pra caramba de mim, falou que eu já tinha que voltar no próximo ano. Isso foi em dezembro, se eu não me engano, em janeiro, no final de janeiro eu já tinha que voltar. E aí, apenas com idade, né, ali, ia fazer 12 na época, já comecei a migrar ali no futebol de Uhum. alto rendimento. Vestindo uma camisa tão grande, foi a primeira camisa pesada que eu coloquei. E aí fiquei em torno de mais ou menos, como eu te falei da outra vez, eu não sou tão bom com datas, né? Mas a gente vai lembrando aqui o que dá. E aí eu fiquei mais ou menos em torno de 2 anos e meio ali no Fluminense.
Logo depois eu fui pro, pro Botafogo. E aí coloquei mais uma camisa grande também, né, do Rio. Fiquei muito feliz também na época. Fiquei mais ou menos um ano ali no no Botafogo. Botafogo. Mas Foi um time. só para te interromper, irmão. É porque Sim, tem irmão. muito atleta que acha que com 11 anos o atleta ele pode ficar alojado. Sim. Como é que foi esse período lá no Fluminense? Eles te alojaram? Tu tinha que Não. estar num grupo? Explica para o pessoal entender como é que funciona também um pouquinho na categoria de base aqui no Brasil. Sim, sim, então, irmão. Eles não alojam atleta menor de 15, 16 anos, esquece. Não 14, tem 14. Agora é 14 14. anos, É. 14 anos. Não tem alojamento. E aí eles me deram duas opções na época, né? E ou era ir com a minha família e morar numa casa lá, ou eu ir sozinho, mas morar com mãe de aluguel, né? Que, pra quem não sabe, né, são mães que tem uma casa que é patrocinada pelo clube, né? Que é sustentada pelo clube, melhor dizendo. E aí ela toma conta das crianças que estão alojadas, que jogam no Fluminense, entendeu? E aí tem um convívio de para mais de 6, 8 garotos em uma casa, e aí eles têm outras casas também, outras mães de aluguel. E aí a minha mãe ficou com muito medo na época, né? Tipo, eu era muito novo, e a minha mãe sempre foi muito super protetora, velho, muito, muito. E aí ela meio ficou um pouco assustada assim, né? E falou: "Não, não vou deixar meu filho sozinho". Então, eu fui com ele, aí botou as caras mesmo, como eu falei, vendeu um monte de coisa na época e tal, e aí a gente foi-se embora. E eu fiquei morando com ela lá. Fiquei morando com ela É. e nunca fiquei alojado no Fluminense, sempre fiquei morando com ela lá. Achei sempre melhor. E aí todas as minhas alimentações eram no Fluminense, tudo que eu tinha que fazer era tudo no Fluminense. Nossa casa era perto, era próximo do clube, do CT Uhum. do E aí era tudo mais tranquilo, né? Mas, como você falou, né? De 14 anos para baixo, nenhum clube no Brasil aqui aloja, entendeu? Não tem essa mordomia aí. Se fizer, tá errado, a gente sabe. E aí foi mais ou menos isso. E aí, como voltando no que eu tinha falado, né? E Simon, se você for tendo alguma pergunta aí, pode me interromper, beleza? E Não, boa. Boa. tranquilo? E E aí, aí, depois Botafogo. Botafogo, E aí foi um período complicado, né? Que eu saí do Fluminense aqui e tal. E O na que época, que, meu. o que que te levou, irmão, a sair do Fluminense e trocar pelo Botafogo? Foi uma escolha tua? Foi uma situação de clube mesmo? O que que Não, foi uma te... situação de clube, irmão. Na época, eu tava com o Mazinho, né? Que é o pai do Rafinha Alcântara e do Thiago Alcântara. Uhum. Certeza que sim. E aí, cara, ele não dava muito as caras, né, aqui, né? Porque sempre tava lá fora e tal, mas ele tinha os agentes dele que tomavam conta dos jogadores dele aqui no Brasil. Só que nessa época, né? Não vou entrar em detalhes assim, mas Claro. esse meu amigo que estava comigo não estava fazendo um bom trabalho ali, né? E aí ele acabou tendo uma discussão com os caras do Fluminense na época. Tanto que eu vinha jogando titular, tava jogando de meia na época, era 8 ali, e tava vindo titular, várias sequências de jogos como titular. E aí, cara, depois dessa discussão, né, ele me contou que foi lá, foi cobrar um salário melhor pra mim e tal. E aí, não sei como foi que aconteceu, a gente não entrou em detalhe muito na época, achei que minha mãe ficou muito chateada com ele. Mas aí acabou que. Desculpa. E aí acabou que ele brigou com o pessoal lá e aí os caras me chamou, né? Chamou minha mãe, chamou minha família, conversaram com eles. Falaram que eles ficaram muito tristes com essa situação e tudo mais, que não precisava e tal. Cara, e depois dali foi complicado minha situação ali no Fluminense, né? Tipo, numa Estremeceu a segunda. relação, né? Ficou um clima muito pesado, sabe? E na segunda semana eu já tava de reserva. Aí no próximo jogo, terceira semana já, eu já não tava mais indo pro jogo. E eu mantive meu rendimento e eu não tava entendendo, né? Eu falei, poxa, velho, tá acontecendo alguma coisa. E aí veio na minha cabeça, né? Eu vou acabar sendo mandado embora, eu já tô esperando isso já, dito e feito, né? Os caras não passou o pano. E nessa época, cara, sinceramente, minha mãe sabe, irmão, eu recebi muita proposta de empresários de dentro do Fluminense. Acho que na época, não tenho certeza, a assistente social era a Sueli, muito gente boa. Ela foi lá na casa, conversou com a minha mãe, com o meu padrasto na época, ele ofereceu o, o empresário do Fred,
do Fluminense na época aí, que eles queriam fechar comigo, que seria muito bom pra mim, porque os caras teriam uma projeção maior pra mim dentro do Fluminense. Cara, e eu sempre tive comigo, né, que a gente não pode ser traíra com as pessoas, né? E eu tinha muita gratidão pelo meu empresário na época, né? É, e aí eu sempre recusava. Não sei, eu falei, mano, eu não vou deixar, não consigo e tal. E aí sempre fiquei nessa, com ele e Uhum. perdi muita oportunidade, né? Sei lá, talvez até hoje eu poderia estar lá no Fluminense, né? E aí. Mas eu acredito que na vida tudo são aprendizado, né, irmão? E tudo Papai do Céu permite. Se não foi pra mim ficar lá, enfim, Você foi desse jeito. fez sua parte, né, mano? Você foi Fiz minha correto parte. também, porque eu conheço também muito atleta que são escolhas, né? Tem muito atleta que também, assim, como só pode assinar contrato com o empresário ali depois dos 16, né? Quando já tem contrato profissional, é muito instável, por exemplo. Tem muito jogador que, tem muita gente que me pergunta, por que você não pega jogador com 10, 11 anos, que é a idade que você vai Sim, estar ali apostando? Porque também o empresário não tem muita segurança, tem que ter um atleta que realmente mantenha a palavra, porque é muito fácil. Por exemplo, se você chega ali com o seu empresário, você podia falar, pô, obrigado, me botou aqui no Fluminense e eu vou para exatamente. outro. Então, assim, é muito digno, mano, o que você fez, porque eu conheço muita gente que teria feito o contrário, poderia dar certo, como poderia não dar, mas eu acho que tudo volta, mano. Você fazer o mal para as pessoas É acaba o voltando. karma, né? É o Com karma, certeza. né? Com certeza. Então, e assim, né? Eu sempre falava com a minha mãe, mãe, vou manter isso aí, é minha decisão, vou continuar com ele. Com um empresário bom ou ruim, independente, Papai do Céu vai abençoar, minha hora vai chegar, tudo no tempo dele. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, né? E foi aí que eu acabei saindo do Fluminense. Foi algo de clube mesmo, né? Não foi decisão minha. Se fosse decisão minha, por mim eu estaria lá até hoje, né? É um clube maravilhoso, amei estar lá. Uma experiência maravilhosa, a formação do clube é perfeita. Tanto que a gente vê aí os caras colocando vários jogadores na vitrine profissionalmente hoje em dia. Então, logo depois eu fui pro Botafogo, né? E foi uma virada de chave muito rápida, né? Porque eu saí do Fluminense e aí o Botafogo já entrou em contato com esse meu empresário na época. E quando eu saí do Fluminense, pra mim foi o fim, né? A gente pequeno assim, não sabe, né? E eu, caraca, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Mas, pô, E agora? caminho. Tinha muito pra mim andar ainda, eu nem sabia. E aí, logo em seguida, os caras do Botafogo já entrou em contato, já via meus jogos antes. Porque ali no Rio de Janeiro, né? Acredito que em São Paulo também, quando a gente vai se enfrentando, né? Os clubes ali, eles já te conhecem já, Vou então eles ficam monitorando, né? e só monitorando. E aí sabe quando sai, entendeu? Quando desvincula do clube. E aí foi esse meu caso, né? Desvinculei do Fluminense e aí já fui encaixado no Botafogo. E aí fiquei mais ou menos um ano ali no Botafogo. Foi um período muito bom pra mim. Já tava com a idade melhor, uns 15 anos de idade já, 15, 14. E aí foi onde começou a nivelar mais, né? A ter mais responsabilidade e tal. Eu saía de Xerém e ia de ônibus para Niterói, porque na época o Botafogo não estava numa fase tão boa financeiramente, né? E aí eles não tinham um alojamento legal. E eu fiquei, acho que, um período de um mês saindo de Xerém e indo para Niterói, que é longe pra caramba. Ficava indo de... Cheguei até a ser assaltado na Avenida Brasil na época. Nossa. Foi, foi bem complicado. Eu novo, minha mãe ficava super preocupada. Só que aí depois de um mês, né, meu empresário conseguiu com o Botafogo que eu ficasse num apartamento lá, morando sozinho, em, em Niterói. E aí pronto, meu irmão. Foi um período quando eu comecei a morar sozinho ali, né? Real, comecei a enfrentar algumas dificuldades. Pô, 15 anos de idade, 16 anos de idade, o cara morando sozinho é algo muito complicado, né? E aí foi muito legal, né? Conheci muitas pessoas boas, né? Uma forma muito legal do clube. E aí assim que eu saio do Botafogo, né? Eu vou aí pra tua terra, né? Fortaleza, fui jogar no Ceará, né? Um clube, nossa, maravilhoso também. Bom demais. Segundo maior daqui. Eu sei que tu torce por Fortaleza, né? Ceará é o segundo maior aqui do estado. Mas, então, aí foi um clube muito bacana que eu gostei de passar também. Eu não lembro mais ou menos quanto tempo eu fiquei no Ceará, mas eu acredito que foi em torno de um ano também, um ano e meio. O diretor Foi era um o clube, Sandro?
Era o Sandro quando tu chegou? Sandro. E Ah, eu acho que o maior que o Sandro, eu não sei te dizer, mas era um velhinho do cabelinho branco assim, grande. Eu acho que era Armando, não sei, velho, na época. pode ser. Tem um Armando Mas lá, o, mas o diretor era o Sandro. Foi ele que me levou pra lá. Acho que até hoje é ele, né? Ou não, ou mudou. ele mudou, ele foi. Esse ano ele saiu pro. Qual é o nome do time? Time lá de Minas, que tem a parceria com o Porto. Que é Parceria com o muito, Porto. muito forte na base, não é o Camboriú, não, não é Camboriú, não. É. Não sei qual é. Pô, Não tô esqueci, por... esqueci. Mas é um time, pô, estruturado do Suda lá em Minas. É, tá na base lá. Eu vou Mas o lembrar. Sandro é fera, excelente É, diretor. Foi ele que me top. levou na época. E aí eu trabalhei lá. Foi bom pra caramba também. Foi um clube que eu joguei pouco, né? Porque quando eu cheguei nos 16 anos, eu Coimbra, já o cheguei Igor lembrou aqui. Coimbra, Coimbra. Coimbra. É, Ah, conheço. perfeito. Então, e aí na época, né, irmão? Foi um clube que eu joguei pouco, né? Eu enfrentei bastante dificuldade, porque 16 anos, a gente sabe que não tem essa categoria, né? A gente já chega ali pro 2003 já. E aí tava rolando o brasileiro na época, Copa do Brasil. E, pô, cara, eu queria muito ter jogado, mas era uma equipe muito forte do Ceará 2003, além de jogadores. E Tem aí, algum, tem algum atleta que tu jogou, irmão? Seja no Fluminense, no Botafogo ou no Ceará que despontou, que hoje tá grande aí sim, no mercado? no Fluminense o Kaique Chagas, né? Agora que tá no Bahia, no Botafogo, o Uhum. Matheus Nascimento, parceiro, que tá no LA Galaxy, no Fluminense, Arthurzinho também, o 10, Ah, né? Arthur Roski. É, tem vários, o Eric agora que tá na Bélgica, no Cercle Bruges. Tem muitos, tem muitos. Rafinha que tá no Amazonas, né? Joga no Série B também. massa. Muito amigo meu que estourou aí. E são todos meus parceiros aí. E aí, Boa. então, irmão, quando eu cheguei no Ceará, né, na época, enfrentei muita dificuldade, fiquei muito triste, né? Não pelo clube, mas por conta da disputa, né? Ali eu tinha 16 anos de idade. Tinha, lógico que eles colocavam a gente em alguns campeonatos sub-16 ali e tal, que tem, né? Copa Seromo, Copa Serol, boa. e Cearense e tal, e a gente não ficava parado, Parado. sempre, né? É. Só que aí, lógico que a gente queria jogar o brasileiro, né? Queria jogar a Copa do Brasil e tal. E aí, cara, eu treinava muito forte, muito focado. E aí, às vezes eu não ia pro jogo e eu ficava, mano, o que que eu preciso fazer? E treinava por fora. Mas foi um clube muito legal pra mim abrir minha mente, assim, e ver que o futebol é difícil, né? Que não ia ser só flores. Então eu peguei poucos jogos no brasileiro naquela época, acho que uns dois, três jogos no mínimo, assim, no Uhum. máximo. E aí, joguei pouco. Logo em seguida, eu saí do Ceará porque foi uma troca de diretoria, velho, na época. O Sandro não saiu, mas trocou muita gente da diretoria. É, E aí, acho que depois de um mês disso, eu fui mandado embora. Chegou técnico novo, o Juca, que jogou futebol. Chegou o Careca, não sei se você conhece. Trabalhei com ele também, eu gostei muito dele. Um cara muito inteligente. E aí, tava me dando bem, já tava começando a jogar mais, porém teve essa troca de direção, aí quebrou tudo. Chegou técnico novo, direção nova, e Não, aí isso me quebrou. aconteceu muito. Uma dúvida, tu chegou a jogar com, apesar de tu ser mais novo, né, com o Átila, com o Pedro Igor, ou tu não Cara, não, recorda? não cheguei a jogar, né? Mas eu sempre ia ver os jogos deles, né? Massa. Porque a gente que era mais novo ali, né? Quando eles iam jogar o brasileiro, ficava no alojamento ali e os jogos eram sempre no CT do Ceará, né? É, E aí ele jogava com o Pedro Igor, o Átila, eu vi os caras jogar com certeza. top. Sempre se batia com eles também no refeitório e tal. Os caras são muito gente boa, graças a Deus tá bem, né? Também, graças a Deus, mas é igual foi, né, mano? Assim, o Átila tava no Nacional de Patos, lá na Paraíba, não tava nem jogando. O Pedro Igor Joguei tava também. no Flamengo, mas você jogou lá, o Átila nem entrar, pô, nem entrou. Nem tava. O Pedro Igor também lá no Flamengo de Guarulhos, mas hoje tá também ter essa resiliência. Um atleta que jogou contigo também lá ali no Ceará e é do teu ano é o Daniel Mazerotti. Ele é um O ponta, ponta. né? É, Sim. ele é um atleta que a gente está trabalhando aí para janeiro também para tá trazendo. Massa, massa. Eu acho que ele é mais recente agora, eu sou mais antigo.
mas eu acho que assim que eu cheguei, não, assim que eu saí foi a época que ele chegou, né? Tava no Grêmio, eu acho, então é. Isso. Ele tava no Grêmio antes disso. Mas aí No- eu lembro, assim que eu saí, a gente não teve muita troca, não, mas é um moleque bom, joga muita bola. Acho que ele jogou até o Brasileiro, né, com o Ceará. Jogou, topou, tá titular absoluto. Ele, o Pablo, também de camisa 9. E, Pablo eu conheço, Pablo é meu parceiro, joguei com ele também lá. o Pablo também são os dois aí que a gente está trabalhando para janeiro também, mas bons, bons. O Daniel tá agora, inclusive, no Coimbra. O Santos levou ele lá pro Profi Massa, e massa, muito bom. estão trabalhando. Mas aí do Ceará, como é que É, foi? então, aí, como te falei, né, saí do Ceará e aí fui pro esporte, né, de Recife, porque daí, quando eu fiz 17 anos, né, eu falei, ó, preciso jogar um brasileiro. Precisa jogar uma Copa do Brasil, isso daí, querendo ou não, dá muita visibilidade pra gente, Ó, né? E, cara, eu cheguei no esporte, foi uma coisa de louco, coisa que eu nem imaginei assim, né? Foi um clube que eu passei, caramba, eu gostei demais também, me ajudou muito. Quando eu cheguei no esporte, 3 meses jogando pelo esporte, assim, eu tava voando no brasileiro, titular, jogando bem, fazendo gol, jogando bem. Lacerda tava comigo nessa época aí, eu ia falar Lacerda o vai lembrar. Thiaguinho. E foi com 3 meses. Eu consegui. Meu empresário na época, né, conseguiu fazer uma situação do Atlético Mineiro com o esporte, né? Eles têm um acordo de cavalheiros, assim, né? O esporte e o Atlético, eles sempre pegam um jogador um do outro. Principalmente o Atlético, eles buscam muito jogador do esporte. Cara, e nessa época eu tava muito bem no brasileiro, né? Jogando bem pra caramba. Tava me dando muito bem com a camisa. A rapaziada também que tava jogando ali na época era muito legal. Conhecia muito garoto também. Os moleques já tinham jogado comigo antes. E com 3 meses de esporte, eu já consegui despertar o interesse Do do Galo. Atlético Mineiro. Isso. Os caras foram atrás lá, conversaram com a diretoria do esporte, né? Meu empresário fez reuniões e reuniões lá com os caras. Acho que durou em torno de um mês, mais ou menos, irmão. Os caras buscando. E aí, de início, eles ofereceram, na época, acho que uns 300 mil para poder me levar. Só que o esporte não liberou, né? E aí os caras queriam fazer contrato comigo na época. E eu falei, não, vou segurar, porque essa oportunidade do Atlético é muito boa, né? E aí os caras não tinham assinado comigo antes, mas queriam assinar agora porque tinha chegado uma proposta, né? A gente sabe que o clube é esperto. Galo. Eu falei, vou segurar e a gente tentando fazer. E fazia ligações, reuniões com os meus empresários, e aí vai dar certo. E cara, tu sabe, né? Foi uma proposta que dava para dar uma mudança de vida ali para mim, né? Acho que em torno eu ia ganhando uns 5 mil reais com auxílio moradia na época do Atlético Mineiro. Então, assim, eu enchi os olhos, né? Fiquei, caraca, velho, e era uma transferência boa também, os caras iam dar 400 mil. Começou em 300 e aí eles foram subindo, né? A gente chegou em torno de mais ou menos 500 mil reais. E Caramba, aí, pô, chegou em torno de 500 mil reais. Só que quando eles ofereceram 500 mil reais, eles falaram pro esporte que queriam pagar parcelado. parcelado. Uhum. E aí o esporte não, ele não vai sair por isso, entendeu? A gente quer o Ezequiel aqui, a gente vê uma projeção grande, um profissional. Cara, e os caras falavam muito comigo, me enrolavam muito ali na diretoria do esporte na época. E na época a gente tava com salário atrasado, né? Não tava recebendo a ajuda de custo que a gente recebia na época. E aí, acho que já tinha uns 3 meses que não recebia ajuda de custo. E os caras falaram, ó, não vai, fica aí. O que é que tá precisando? É dinheiro? A gente vai pagar a sua ajuda de custo, vai quitar tudo. É aquela enrolação que você sabe, né? E aí eu falei, ó, o que vocês decidirem aí com os meus empresários, eu vou dar seguimento, vou aceitar. Só que meu empresário não queria que eu ficasse no esporte, né? Porque eu tinha muito pouco tempo de esporte, assim, então, cara, Sim. era para mudar a minha vida na época. Baita E aí, oportunidade. Chegar com mas, status ah, também, né? Diferente. com certeza, irmão, com certeza, entendeu? E o Galo sempre deixou claro, né, pro meu empresário, ele sempre falava para mim na época, ó, o intuito não é a gente trazer o Ezequiel para cá para ele jogar no profissional, não. A gente quer ele, porque o Galo na época, acho que até hoje, né, eles estavam com a cabeça de pegar jogadores novos e mandar para fora, entendeu? Vender, Uhum. fazer jogadores que estavam estourando ali pelo Brasil.
E aí eu falei, cara, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E conversando com meus empresários, e, ó, mas o esporte não tá liberando. Se eu pudesse sair, porque eu não tinha contrato com o esporte, só que como eu te falei, eles têm um acordo de cavalheiro entre eles, e aí o Atlético Mineiro não queria que eu saísse assim, né? Brigado com o esporte. Tipo, pegasse minhas malas e fosse embora. Então eu tive que segurar, né? Não tinha o que fazer. Acabou que depois de um mês, o Atlético decidiu, falou com o meu empresário, ó, a gente não vai querer mais, o esporte não está aceitando, a gente está se desgastando muito nessa negociação, subiu valores, os caras não aceitou. E aí, cara, quando o meu empresário deu a notícia, né, eu lembro como se fosse hoje, foi até um dia antes do jogo contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, quartas de finais, quartas ou foi alguma coisa assim, que o Vitor Roque até jogou nessa época, ele bagunçou lá na Ilha do Retiro, destruiu tudo. E aí eu fui de centroavante, né, para esse jogo, titular. E, cara, eu fui com a cabeça completamente na lua. Tá Eu voado. tava, eu tava nem pensando no jogo. Eu falei, meu Deus, como é que isso não deu certo? Pô, fiquei triste pra caramba na época. Falei, meu Deus do céu, isso não tá acontecendo. Era algo pra mudar minha vida e tal. E aí, cara, eu quebrei a bola nesse jogo. Horrível, horrível. Era o jogo de. Acho que era o primeiro jogo, era. Era o primeiro jogo, o Diga. segundo foi. E aí eu quebrei a bola. Cara, e depois daí no esporte ficou muito complicado pra mim, porque aí eu fiquei muito frustrado, né? Eu não vou mentir, eu fiquei muito frustrado, então chegava nos treinos de cabeça baixa, não treinava com aquela intensidade, fiquei muito, muito triste, real. E aí meu empresário falava na época, né, ó, se você continuar assim, você vai acabar sendo mandado embora. Em torno de 6 meses aí os caras vão te liberar. E eu nem ligava mais. Eu falei, pô, velho, vocês não fizeram uma negociação dar certo. Fiquei puto com os caras na época, mas sei que não foi culpa deles também. Infelizmente o esporte não quis liberar ali, né? A gente tentou de todos os jeitos. Então foi algo mais, não foi do clube, né? Mas algo meu, porque você Claro. sabe, né, velho? A gente é produto, né? Os caras enxergam como produto. Mesmo que eu tenha dado, mesmo que eu tenha jogado um brasileiro bom, a Copa do Brasil boa, ter levado uma proposta boa para eles, de um clube grande, com valor grande, os caras não quis saber. Quando eles viram que o meu rendimento baixou, que eu fiquei frustrado ali, não tava conseguindo treinar legal, os caras, ó, vai embora. Entendeu? Não esperou duas vezes, mandou embora. E aí eu tomei um choque de realidade, né? Eu falei, cara, eu vou passar no futebol essas coisas muitas, muitas e muitas vezes. Então, assim, eu preciso blindar a minha mente, porque acho que muito jogador novo, quando passa por uma negociação grande assim, né, fica frustrado, né? Mas a gente não pode ficar frustrado, porque a gente vai isso aí no futebol, a gente sabe, pô, R$ 500 mil, a gente sabe que futebol não é nada, existem contratos aí milionários, então, assim, a gente tem que ter uma cabeça no lugar, uma cabeça boa, porque sabe que a qualquer momento pode dar errado, pode dar certo. A gente fala muitas vezes que o futebol vira da água pro vinho, né? Então, assim, eu saí do esporte com a cabeça completamente mudada. Foi aí quando eu cheguei no Santa Cruz, né? E eu já cheguei com a cabeça completamente diferente, mais profissional, mais ciente, mais focado. E prometi pra mim mesmo que essas coisas acontecessem de novo, eu ia ficar tranquilo, né? E aí no Uhum. Santa, cara, assim, foi um clube onde eu mais joguei, né? Onde eu mais tive continuidade, assim. E tu Foi transitou pro profi, né? isso que transitei pro profissional. E aí foi um clube que me valorizou bastante. E eu dei início a uma carreira realmente profissional ali, né? Então eu fiquei acho que em torno de 2 anos e meio também no Santa Cruz. Joguei Nossa. a maioria dos meus jogos titulares e peguei muitos campeonatos bons. Cheguei na semifinal, cheguei na final também de campeonato pernambucano. A gente perdeu pro Retrô na final. No esporte também eu tive títulos legais, né? Fui campeão também pernambucano duas vezes. E aí, cara, foi muito bacana pra mim essa ida pro Nordeste, né? Porque eu tava perto de casa, né? Moro na Paraíba, Paraíba Recife ali, a gente sabe que é Do lado perto. pra ti. E isso, qualquer folgazinha, ferazinha eu tava em casa. E aí foi muito legal, ganhei títulos ali também. Joguei em dois clubes grandiosos ali. A gente sabe, o Sport e o Santa Cruz são clubes referências. E aí no Santa foi muito legal pra mim. Foi, como eu falei, dei início a uma carreira profissional legal. E aí eu migrei, né, da base pro profissional. A gente jogou a Copa Atlântica, não sei se você conhece. Você conhece a Conheço, Copa pô. Atlântica? Em Pronto, Pernambuco, então. né? Isso é um.
uma Copa grande ali. De E base. aí, isso, esse campeonato eu fui muito bem. Eu fui muito bem. E aí logo depois era para me subir já pro profissional. Só que aí os caras queriam que eu jogasse a copinha, né? E aí, sim, eu cheguei aí também pra copinha no esporte. Pelo... Não joguei, né? Tava muito novo, 17 anos. Acabei não jogando. É, Mas E aí pelo fui para minha... Santa já. E aí fui para minha segunda copinha pelo Santa Cruz, né? Eu queria, na época eu queria muito subir profissional logo, né? Quando terminou a Copa Atlântica, eu falei, não, já quero subir profissional. Que negócio de copinha, o quê? A gente sabe que o profissional é muito diferente, né? As regalias são muito diferentes, as coisas são muito melhores, são Tratamento, melhores. né? Isso, tratamento, estrutura, apoio, então tudo era melhor, né? E aí fui pra copinha, cara, e aí a gente fez uma copinha não tão legal, né? A gente pegou uma chave, foi Ibrachina, Canaã e Botafogo da Paraíba. Paraíba. Isso. E aí a gente era tudo muito novo, né? Os meninos tudo muito novo e os caras tudo 2002. Essa era a época do 2002. Os caras tudo mais velho. E aí foi uma copinha muito legal, né? Porque já tinham alguns olhos pra mim já, né? Tanto do profissional do Santa como de algumas pessoas de São Paulo também que estavam me monitorando, de outras empresas e tal. E aí eu fui muito bem na copinha individualmente, né? Mas coletivamente ali o grupo não conseguiu bem, a gente não passou da Não primeira conseguiram. fase. Isso, porém foram 3 jogos meus que, assim, foi muito legal. Fiz gol no primeiro jogo, e aí nos outros jogos, acho que no segundo eu dei. No segundo não, no terceiro jogo eu dei assistência. E aí fui bem pra caramba, muito bem nessa copinha. E no hotel mesmo, assim que ia pro último jogo, eu acho, eu recebi uma notícia, né, do diretor do Santa, que era o Ataíde na época, que meu empresário falou com ele. E aí falou que tinha um cara que estava querendo fazer uma negociação minha do Santa para pro futebol inglês, né? Só que eu não lembro muito bem, cara, porque o meu empresário não falou muito por conta de ter acontecido a situação do Atlético, né? Então ele não Não queria criar me envolver, expectativa. não criar expectativa e tal. Mas eu lembro que foi mais ou menos isso, era pro futebol inglês. Não sei se era para segunda ou terceira divisão, enfim. E aí era uma situação legal também. O Inter também ficou interessado em mim, logo depois da Copa Atlântica, eles ficou me monitorando para a Copinha, e aí eu fui bem na Copinha também, eles entraram em contato também com o Santa, e aquela mesma coisa, né, o Santa não quis liberar. E aí eu fui pro profissional, acabei voltando pro profissional, e eu fui tranquilo, cara, tipo, rolou tudo isso, eu falei, ó, tô tranquilo, tô no profissional, é isso, vambora. Não fiquei cabisbaixo, e aí foi quando eu comecei a treinar no profissional, né, e, cara, foi uma situação complicada, que eu tava treinando e tava acontecendo jogos. E aí eu sei que logo eu ia ter minha oportunidade, né? O técnico Raniel Ribeiro começava muito comigo na época, era um cara que me ajudou bastante ali nessa transição do profissional, da base profissional. Isso e aí eu aprendi muito com ele, aprendi muito no profissional também, tomei bastante pancada, né? Porque quando a gente sobe assim, novinho, sabe que é muito difícil. E aí foi rolando os jogos, eu sei que eu ia ter minha oportunidade, ele sempre conversava comigo. Só que aí eu tive uma lesão complicada, né? Pubalgia, acabei tendo pubalgia. Depois de alguns meses, assim, eu tive uma pubalgia muito séria. No começo, ela veio fraca, né? E eu achei que não era nada, continuei treinando e forçando mais e mais ainda, e acabou foi ficando maior, né? E aí acabou que rompeu de vez, tive pubalgia Caramba. séria. Eu acho que fiquei uns 3 meses parado, 4 meses. E aí eu já não servia mais profissional, né? Porque quando volta assim, aí a gente sabe, Tempo tem de que voltar lá, recuperação. Uhum. tem que recuperar isso. E aí eu voltei pra base, né? E fui recuperando meu futebol aos poucos, né? E ainda com essa dor, porque é uma dor crônica, né? É uma lesão crônica, eu tenho ela até hoje, por isso eu sempre tenho que estar fortalecendo. Não sinto mais nada, e eu tenho que fortalecer. Por isso eu não posso deixar de treinar um dia da minha vida, que senão começa a doer de novo, se não fortalecer fica fraco. Então é uma lesão muito complicada, é uma lesão muito difícil. Tem pessoas que falam que é até pior que joelho, né?
Não sei, não tem como botar num parâmetro aqui qual que é pior. Então, é uma lesão muito difícil. E aí, fiquei jogando na base. Foi nesse ano que a gente chegou na semifinal. A gente teve um time bom, muito bom. Bom. Uhum. Chegou na final e passou para a final do Pernambucano contra o Retrô. A gente jogou na Arena no Pernambuco. E aí foi praticamente o mesmo ano, né? Porque logo depois que virou o ano, eu já comecei. Não, foi isso mesmo. Quando virou o ano, o Santa começou a me emprestar, né? Porque aí eu já estava estourando a idade, né? Indo pros 20 anos ali, fazendo 21. E aí o Santa começou a me emprestar. E aí foi daí que eu fui pro PEC, né? Lá da Paraíba, estadual. E aí joguei lá. Não tantos jogos, acho que entrei acho uns 3, 4 jogos no PEC ali. E tudo minutagem baixa, né? 15 minutos, 20 minutos. Porque você sabe muito melhor do que eu. A gente jogador novo, assim, né? Nesses campeonatos menores é muito difícil de entrar, porque os caras estão sempre apertados. Os caras estão sempre numa situação difícil da tabela que tem que subir, não pode ir rebaixar. Então os treinadores não confiam tanto em Não dá jogadores novos, oportunidade. É isso dá mesmo. oportunidade, sabe? Então eu entrava 10, 15 minutos ali, joguei uns 4, 3 jogos, entendeu? Mas sempre com resiliência, né, irmão? Sempre com resiliência que, pô, uma hora vai acontecer, uma hora vai virar, tô novo ainda, preciso criar um pouco de casca. E aí do pé que eu voltei pro Santa Cruz, e aí eu já fui emprestado de novo. Aí eu já saí de novo, fui pro Nacional de Patos, e aí foi uma situação melhor para mim, né? Que foi com o professor Rafael Soriano. Agradeço até hoje a ele, cara, deu uma oportunidade incrível de jogar mais, né? Acho que fiz uns 6 jogos ali do estadual e foram jogos com sequências boas, né? Tipo, com mais minutos, né? 45 minutos, 55 minutos. É E bom. e no meu último jogo pelo Nacional eu cheguei até a ser titular contra o Campinense, né? Que é um dos maiores ali da Paraíba, um amigão, um estádio lotado, tava cheio de gente. Então, assim, foi uma pressão legal de sentir, assim, né? Pô, caraca, muito, muito bom. Experiência boa, né? Pô, legal pra caramba, experiência maravilhosa. E aí nesse jogo eu fui muito bem. Joguei os dois tempos, saí com 80 minutos, 70 minutos, eu acho, 75. E aí foi muito bom, foi uma experiência muito bacana, muito legal. Apesar de tudo que aconteceu ali no Nacional, né? Em relação a salário, em relação a muita bronca que deu ali do, do presidente com a torcida e com os atletas também, né? Claro. Que foram muitos nomes grandes assim que eles contrataram, né? Chiesa, Rogério, jogou no São Paulo, Puma, Jones, Andrezão, muita gente que tinha um salário gordo, Para né? manter é difícil. Para manter é complicado. Então deu muita briga, muita complicação, mas eu tirei essa oportunidade para mim, né? Eu falei, pô, tá dando um BO grande, mas cara, eu vou continuar mantendo aqui porque eu sei que a minha hora vai chegar e eu vou conseguir jogar. E aí quando eu comecei a jogar, tem uma minutagem maior no profissional. E aí fiquei titular também. Só que nesse último jogo do Campinense, eu já recebi uma notícia logo após do River. Recebi a notícia do River e que o presidente mandou uma mensagem falando que o River me queria pro final do campeonato lá. O River do Piauí é uma camisa grande aí, eu acho que um dos maiores do Piauí, se não for o maior, né? Para terminar o que? Série D? Não, o River não tava jogando Série D, para terminar o Estadual. estadual. Isso, que eles estavam precisando de jogadores e aí eles contrataram uma porrada de cara do Nacional naquela época. E aí levaram o Chiesa, levaram o Derlei, levaram o Bruno, fizeram um pacote grande ali Os com jogadores. as Patos, e a gente foi-se embora, né? Que eram os nomes que estavam melhores assim no Nacional, digamos. E aí foi muito legal também, né? Todo esse mexe-mexe assim dessas transferências, né? Eu tava junto com nomes grandes ali, pô, do lado de Chiesa, tá, os Derlei também jogou contra Messi e tudo mais, pô, os caras fera, absurdo. E aí eu me senti bem, né? Me senti valorizado. Querendo ou não, tava botando mais uma camisa de peso, né? Uhum. Profissional, que é muito importante. E aí joguei pouco lá também, velho. Joguei pouco. Imaginei que fosse jogar mais, mas acabei jogando pouco. Também não tive bastante oportunidades. Joguei 3 jogos, 4 jogos também no final do campeonato ali. E poucos minutos, né? 20 minutos, 25, 35 minutos. Pouca sequência, né? E aí foi logo depois.
eu conheci vocês, né? Assim que saí do River, que a gente entrou em contato, começou a conversar, logo após o River. E aí, estamos aí nessa pegada, né? Até hoje, aí, E tentando algo. o que que te fez, irmão? Por exemplo, tu é um cara que, porra, teve um currículo aí foda, né? Fluminense, Botafogo, Ceará, Sport, conseguiu fazer a transição profissional no Santa Cruz, que hoje é Série C, né? Um clube hoje de massa, tem uma torcida gigantesca. Sim. E é um currículo muito bom. O que que te fez entender que quando tu saiu ali do River, que para mim também é o maior ali do estado, né? O estado aqui vizinho aqui do Ceará, o que que te fez pensar em não continuar aqui no Brasil? É porque tu achava que não teria mercado? É porque tu viu com a possibilidade de ir para a Europa realmente ser uma virada de chave na tua carreira? O que que te fez pensar em ir para fora e não, por exemplo, continuar aqui no Brasil, sendo que tu tem currículo? Tinha mercado, provavelmente, né? Bom, então, irmão, eu sentei com a minha família, né? Conversei. A gente já tava trocando ideia ali já. E aí eu falei, cara, realmente se eu quero vingar, se eu quero buscar boas oportunidades, se eu quero buscar mais jogos, se eu quero buscar mais minutagens, eu preciso sair daqui. Porque eu entendi que no Brasil é muito complicado pra gente, jogador jovem, ficar rodando esses estaduais, sabe? 3 meses em um clube, aí depois fica um tempão em casa, tentando arrumar outro clube para ganhar salários baixos, e aí às vezes nem receber, desculpa, irmão, e aí mais Não. 3 meses para outro clube. Cara, é um negócio muito chato, entendeu? A gente atleta não gosta de passar por isso. E foi aí que eu botei minha cabecinha no lugar, conversei com a minha família e falei, cara, não, na Europa eu vou ter mais jogos, entendeu? Tem os campeonatos lá, tem mais jogos, é o calendário cheio o ano inteiro. Então, assim, eu sei que lá eu posso me dar muito melhor do que eu posso me dar aqui no Brasil. Então, eu meio que botei isso na mente, né? E fui sem medo, irmão. Fui sem medo, falar, cara, é isso mesmo, é isso que eu quero. A gente também, jogador, sempre tem o sonho de vir jogar aqui na Europa. Então, isso aí fortaleceu, querendo ou não. Boa. Mas eu pela oportunidade mesmo, porque eu sei que aqui é muito mais fácil da gente vingar, né? Os caras que gostam muito de jogadores jovens, jogadores talentosos, ainda mais brasileiro, né? De muita habilidade, de drible, de um para um, de criatividade. Então, assim, eu vi essas características em mim e falei, cara, eu sei que eu vou me dar bem lá, entendeu? E aí foi isso que mudou minha cabeça, assim, né? De querer jogar mais, de querer realmente ter uma minutagem profissional, sabe? E o que que pra ti que hoje tá aí depois tem mais um jogo, né, esse final de semana, para O último encerrar jogo a agora. primeira, último agora. O que que tu sentiu de Ezequiel que quando chegou na Europa, que, por exemplo, foi antes de assinar no Schala, né, tu passou ali, por exemplo, pelo Zwolle, que é um clube de segunda. O que que tu sentiu de diferença, por exemplo, quando chegou no Zwolle, quando hoje está aí no Schala, de nível de campeonatos, de jogadores e também do nível do Ezequiel, né? Que tá, quando tu chegou na Eslováquia, tu tá no tempo sem minutar, né? Sem ritmo de jogo. Tu Sim. sentiu que tu evoluiu na Europa, não evoluiu? Como é que foi toda essa ida? Sim, então, irmão, eu sempre tive um problema, né? Eu acho que a maioria dos pontas do Brasil, os atacantes e tal, tem um problema com marcação, né? Um pouco difícil essa intensidade de marcação e tal. E aí, como você falou, né? Antes de eu vir para cá, para a Europa, né? De viajar para cá e ter as oportunidades que eu tive aqui, eu tava um tempo em casa parado só treinando. A gente sabe que esses treinos, tipo assim, é bom, né? Mas a gente precisa estar jogando, tá em ritmo de jogo, né? Vivenciando realmente dentro de campo ali. Então, acho que a diferença que eu mais senti foi em relação à intensidade dos caras aqui. Porra, não existe. Os caras aqui são absurdo marcando. Você dribla um, dribla dois, já tem outro vindo no seu cangote e os caras que você driblou já tá voltando para roubar a Não. bola de você. Entendeu? Então, assim, é algo muito complicado, né? No Brasil, o futebol é um pouco mais cadenciado, entendeu? Um pouco mais técnico, mais habilidoso, assim, né? Um futebol mais solto, mais ousado. E aqui os caras são muito intensos, né? Então, assim, eu sinto, né? Eu senti na época que eu precisava um pouco mais de ritmo de jogo, né? Eu cheguei um pouco sem ritmo de jogo e eu acho que isso daí afetou um pouco, né? E também com essa cabeça
de não marcar tanto, né? Porque eu sempre fui um ponta que não marquei tanto e tal. Gosto muito de atacar, mas não gostava muito de marcar. Só que a minha mudança, velho, aqui com certeza foi absurda. É, hoje eu tô conseguindo jogar aqui, né? Tô tendo jogos, a maioria dos jogos agora eu tô jogando como titular. Mas antes disso, eu tava no banco, você sabe, eu tava sendo relacionado porque essa intensidade, sabe? Essa cobrança de marcar, de voltar lá na bandeirinha, depois atacar de novo, esse bate e volta. E aí eu tô conseguindo fazer isso muito melhor. Meu futebol evoluiu Nossa. muito em relação à marcação, entendeu? Então, assim, pra gente jogar aqui, a gente vai jogar, porque a gente tem qualidade, a gente tem talento. Porém, tem que ter muita intensidade, entendeu? Então, o futebol do Brasil pra cá muda muito em relação a isso. Os caras são muito táticos aqui, os caras são muito intensos. E eu acho que o que me ajudou foi isso daí, em relação à minha marcação, em relação à minha intensidade, em relação à vontade, à raça ali, entendeu? De buscar mais a bola e aquele bate e volta, de conseguir jogar os 90 minutos tranquilo. Então, assim, foi uma mudança incrível para mim. Eu acho que, assim, eu até ia falar contigo depois no privado, mas eu solto aqui. Hoje eu tive uma conversa com o Thiago, né? Na verdade, tive uma conversa aí com o presidente daí. E a gente conversando com ele sobre você, o Luca, né? Também. O Luca vai se apresentar em outro clube agora na outra semana. Mas ele falou que, por exemplo, você era do. Que por ele, pelo presidente, você já estava jogando há bem mais tempo. E, então, que realmente essa tua virada de chave, né, de atender um sistema mais tático do treinador, depois que fez isso, bola por bola, não tem como você não estar titular. Mas eu acho Sim, que foi uma virada importante porque vai te preparar para o próximo passo, né, irmão? Que é o que a gente tá buscando, que vai ser necessário, né? Tava até na chamada aí o Igor, né, que tá lá no Milsami, pô, mas velho. Fiz demais por esse moleque, graças a é, Deus. o Igor é um moleque aí que também jogou com o Luca, né? Inclusive eu perguntei pro Luca, falei, Luca, e aí, o Igor é bom jogador e tudo, mas o Igor tava um cara muito intenso, é um cara que já no camp, agora do meio do ano que a gente teve, eu consegui ver, era um atacante que, meu irmão, atacava, voltava, muito forte. Se Então dá bem aqui. então é isso que vai fazer diferença, ainda mais partir de ponta, né? Que ponta vai muito, tem que voltar um pouquinho, troca com o lateral, então tem que estar Tem que estar bem, bem preparado fisicamente, né? bem preparado. Isso mesmo. Mas, em questão, antes da gente também já, quando tomar, já vai dar 1 hora de live, o que tu vê de comparação, irmão, assim, de estrutura? Hoje tu tá no clube de terceira divisão. Quando a gente Sim. fala aqui no Brasil, pô, terceira divisão da Eslováquia, o que tu se surpreendeu positivamente, negativamente, de estrutura, de campo, de nível? O que tu compara com o que tu tinha uma expectativa, talvez, aqui no Brasil, quando escuta uma terceira divisão da Eslováquia? Cara, em relação. Não tem nem comparação, né? Em relação estrutura é absurda. A gente sabe, a gente que jogou muitos estaduais por time pequeno, a gente sabe em relação a salário atrasa, e aí campo para treinar não é bom, campo para jogar não é bom, é, estrutura de rouparia, de tudo isso, de comida também. A gente sabe que é algo muito complicado no Brasil. E aqui é muito diferente, né? Os caras priorizam muito o campo bom aqui, né? Mesmo sendo uma terceira, ou a segunda, a primeira aqui, melhor ainda. Mas mesmo sendo uma terceira, a gente consegue ver uma diferença incrível, né? Do Brasil para a Europa. Assim, os campos são bons, os campos de treinamento também são bons. Os treinos também são muito, muito diferentes, muito legais. Os caras fazem muito treino tático. Então, assim, é uma situação muito legal, entendeu? Muito, muito legal. Uma diferença enorme do Brasil para cá, né? Tipo, quem gosta de um futebol com mais qualidade em relação a campo, a gente que eu que sou mais da parte do drible, ele gosta de conduzir bastante a bola e tal, a gente tem tapete aqui, é muito melhor. A gente sabe que no Brasil é muito difícil, né? Jogar em campo ruim. Uhum. Não, não prioriza muito o nosso futebol, não deixa o futebol mais elegante. Do que é muito balão. Claro que uma Série B, Série A do Brasil É diferente, é. é diferente, é fora do contexto. Mas comparando a uma terceira divisão com os estaduais do Brasil,
é completamente fora do padrão. Os caras que sobressaem muito nisso, em estrutura, os caras são muito fera. Top, top, meu irmão. Boa, boa. Eu acho que, porra, foi uma das lives aí que eu saio com uma aula, mano. Eu também não sabia a fundo, né, também tanto da tua trajetória, mas eu acho que serve de inspiração. É, segunda, assim, É muita coisa, mano, que você viveu no futebol aí, mais do que muitos atletas vivenciam. E eu acho que é bom compartilhar essas histórias porque mostra que não é porque você tá lá no Fluminense, no Botafogo, que você tá garantido. Tem que não, trabalhar, não, né? com E certeza. teu exemplo de ali no esporte, né, que você comentou. Se tu tivesse a cabeça que tem hoje, de que, meu irmão, beleza, eu não fui pro Atlético, mas eu vou continuar performando, vou continuar melhor, talvez tu tivesse tomado outro rumo, Com mas certeza. acho que é tudo aprendizado e que sua história impacta, mano, de impacte a vida de muita gente, porque é isso. O jogador é performance, é pressão, é responsabilidade, porque se você não faz, outro vai tendo outros 10 ali para querer fazer, mas vai ser só o começo aí, mano, de uma temporada na Europa. Em janeiro aí, se Deus quiser, vamos estar mexendo para outras coisas. Com certeza, irmão. A gente espera muito que dê certo aí, né? Eu quero muito poder trilhar uma carreira legal aqui na Europa. Acho que aqui, pô, é uma oportunidade incrível, né? É, não só para mim, mas quem realmente está querendo vingar aí no futebol, que está querendo oportunidades reais, cara, aqui é realmente o lugar, né? Eu tinha medo de vir para cá, não sabia, né, como seria, mas agora vivenciando tudo isso aqui, eu sei que aqui é um lugar que aqui eu posso crescer, né? Dar os meus primeiros passos assim como profissional e realmente alavancar minha carreira. Eu sei que também estou com os caras que trabalham sério por você, o pessoal da Triunfo, toda essa parte por fora aí que tem uma responsabilidade grande com a gente e aí trabalha muito também para vários clubes e tem muitas portas abertas aí também em vários países. Então, assim, é uma coisa que eu confio, eu sinto que eu estou no caminho certo, eu sinto que eu estou trilhando meus passos no caminho certo. Então, assim, eu espero muito que a gente possa seguir em frente aí e, se Deus quiser, alcançar coisas melhores juntos, irmão. Amém, meu irmão, amém. Acho que você conseguiu ver aí de pertinho, né, também um pouco do nosso trabalho Sim, sim, com certeza, de irmão. cuidar do Tiagão também, tá dando suporte aí para vocês. E antes de eu pedir aqui um último fechamento, o Maurílio, ele perguntou aqui para ti hoje qual é o maior desafio que tu enfrenta hoje. O maior desafio que eu enfrento hoje, cara, sem dúvidas é ficar longe da família, pô. Tá maluco? Muito, muito Sua, difícil. sua tia aí, a Rita, ela acompanha de perto. Pô, Beijão, sempre. inclusive. E aí é muito complicado, muito difícil ficar longe da família, a gente sabe. Pô, eu sou um cara também muito praiano, eu gosto muito de praia. E aqui, infelizmente, também gosto de jogar um futebol. Tem Pô, e lagoa, aí. tem lago. É. Pô, e aí. É muito difícil ficar longe disso, né? De estar perto da família, dos amigos e tal. De estar jogando um futebol, de pegar um churrasco, tá em reunião de família ali. Então, eu acho que a maior dificuldade, não só minha, né, mas de todo atleta, assim, que vive isso, né, real, de cabeça mesmo, é estar longe da família, cara. Sem dúvidas, com certeza. Imagino. Irmão, top demais, demais mesmo. Antes da Amei, gente amei, irmão. dizer, Legal. deu, demorou, mas deu certo aí, valeu a pena. Sim, graças a Deus. Valeu o tempo, né? E Valeu a pena. eu te peço aí, só para tu, eu sempre peço aqui nas lives com os meninos, deixar uma mensagem hoje para ti, Ezequiel, que passou no futebol, hoje está na Europa, né? Decidiu aí dar essa troca do Brasil para a Europa. O que tu deixa de mensagem para os meninos que sonham também em ir para fora, se vale a pena, se não vale, as dificuldades, enfim, o que tu deixa de mensagem para a rapaziada, para ti como atleta? Cara, a mensagem que eu quero passar aí pra todo mundo é, tipo assim, não desistir dos sonhos, né? Porque a gente sabe que primeiramente, quando a gente começar no futebol, a gente tem que ter em mente que nunca vai ser fácil, entendeu? Lógico que é muito raro, né? Mas tem umas pessoas que conseguem algo mais fácil, conseguem algo mais rápido, entendeu? Porém, é uma porcentagem muito baixa. Então, na maioria das vezes,
vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, você vai enfrentar muitas barreiras, muitas dificuldades. Só que a gente tem que ser resiliente. Se não for resiliente, cara, é muito difícil ligar no futebol. E aí, eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Depois de meus 17, 16 anos, eu falei, cara, eu preciso ser resiliente, preciso ser forte, eu sei que vou enfrentar muitas coisas. Poxa, a gente sabe que futebol hoje em dia tem muita máfia, futebol hoje em dia é muito complicado. Então, assim, independente do que acontecer, você tem que se manter forte, se apegar com o Papai do Céu, entendeu? E ter fé que tudo vai acontecer. Tudo no tempo de Deus, irmão. É tudo no tempo de Deus. Não adianta a gente se apavorar, se desesperar, querer que as coisas aconteçam ali no momento que a gente quer, entendeu? Então, um recado que eu tenho para passar aí para todo mundo, né? Pô, velho, invista na sua carreira, se dedique mesmo, procure melhorar sua carreira, procure buscar pessoas que realmente estejam do seu lado para te fazer, para alavancar a sua carreira ainda mais, entendeu? Então, assim, não tenha medo de se arriscar no futebol, que o futebol é algo muito bom, dá muitos frutos. Porém, antes de passar por tudo isso, né, pelas coisas boas, a gente vai ter que enfrentar o processo, vai ter que enfrentar algo mais duro, algo mais complicado. E ser resiliente, cara. Para mim, a resposta certa que tem que ter no futebol é resiliência. E então, só espero que Deus abençoe todos que estão jogando, né, futebol. A gente sabe que é algo muito difícil. Eu vivo o sonho deles e eles vivem o meu sonho. Então, assim, eu sempre gosto de estar ajudando e também gosto de ser ajudado. Então, sempre que eu recebo umas mensagens de alguns atletas que estão jogando, pô, e aí, irmão, como é que é? Como é que tá aí e tal? Pô, isso me deixa muito feliz. Eu gosto Nossa. sempre de estar dando umas palavras de motivação para não desistir, porque a gente sabe, né? Muito atleta pelo caminho aí que joga esses campeonatos e às vezes acaba desistindo. Já perdi muito amigo assim no futebol, bom, velho, bom, bom, muito talento, mas não consegue ter essa força, essa resiliência de continuar, né? De tentar buscar novos caminhos melhores. Então, assim, esse é o meu recado. Espero que vocês não desistam, dê o seu melhor, que siga em frente, busque mesmo a sua melhora e invista na sua carreira, que com certeza o Papai do Céu vai abençoar uma hora ou outra. Amém, meu irmão. Pô, top. Pronto para dar entrevista, viu? Bem Pô, demais. tamo aí, né? Tem que estar com a oratória boa, né? Vambora, meu irmão. Cara, eu acho que, assim, resiliência, velho. A gente teve um podcast aqui também no escritório com o Átila, que é daqui. A palavra que ele mais bateu na tecla foi resiliência. Quando ele assinou no Xerife, resiliência. Então, acho que você falou, o próximo clube aí, se também for na entrevista, vai falar em resiliência. Eu acho que isso é a palavra. Eu acho que tem muito jogador que quer as coisas muito fácil, que acha que é É, muito fácil, mas é um processo aí. Eu vi durante aqui os comentários todo mundo falando caixote que você corria, fazia chuva, fazia sol, treinava. Então, sim, tem sim, coisa sim. aí que só você sabe que passou. E, meu irmão, é isso. É trabalhar e tá junto, né? Porque a gente tem que estar cercado de pessoas boas. Você tá família incrível aí com os amigos também, o Luco, o Kaique e empresário forte aqui também que vai dar uma ajuda. Vambora, tá maluco. A gente vai crescer muito aí, eu tenho certeza. E antes de a gente finalizar e mandar um abraço aí pro pessoal do mundo da live aí que tá assistindo, interagiu com a gente aí também, assistiu, ficou até o final. Obrigado aí, rapaziada. A gente demorou, né, pra fazer. Cobra o Davi aí, que foi culpa dele. O Mas, Instagram graças derrubando. a Deus, tá me derrubando. Tava tudo remando contra, mas graças a Deus deu certo. Então, obrigado por todo mundo aí que assistiu, todo mundo que acompanhou, todo mundo que se comove com a minha história. Pô, eu fico muito feliz. E todo mundo que me segue aí também, pô, brigadão mesmo de verdade. E só agradecer, tamo junto. Vambora, meu irmão. Se o É pessoal isso, irmão. agradecer aí também o pessoal que acompanha até o final. Essa live vai ficar salva, pessoal. Acho que amanhã o Pedro deve subir lá no YouTube da gente, Triumph Agency. Agradecer a presença de todo mundo. Bora pra cima. Irmão, mais uma vez, obrigado aí, disponibilizar teu Tamo tempo junto, à irmão. noite. Eu que te agradeço, cara. Tamo junto. E vambora, vamos pra cima. Tamo junto, Ezequiel. Vambora, Forte papai. abraço, irmão. Tamo Tchau, tchau, junto. pessoal. Tchau, rapaziada.